E aí, minha galerinha linda, como vocês estão? Quem fala aqui é Rafael Cavalcante, procurador do trabalho e coordenador pedagógico aqui dos cursos do Preparatório Trabalhista. E estamos aqui para falar sobre as notícias da última quinzena, que foi de 9 de abril a 21 de abril, no âmbito do Ministério Público, aqui no nosso lindo e maravilhoso Prepcast, que inclusive gostaria de dizer que estou animadíssimo em fazer esse Prepcast, esse podcast quinzenal. Muito interessante criar essa rotina de ler as notícias do MPT, porque na vida às vezes tudo é tão corrido que a gente fica muito preso dentro do nosso mundinho, e é muito bom ver o que tem sido feito no Brasil pelo Ministério Público do Trabalho e de fato se orgulhar, né, da instituição, porque são muitas coisas legais. O Ministério Público do Trabalho lida com temas muito palpitantes, muito importantes dentro da esfera nacional trabalhista. E tem atuações que são primorosas e realmente dão muita satisfação em ver o comprometimento e o quanto o órgão pode fazer a diferença na vida das pessoas dentro do nosso universo trabalhista. Então vamos de cardápio de notícias do nosso episódio quinzenal. Que a primeira notícia, eu vou trazer 3 notícias hoje. A primeira é nota do MPT sobre a suspensão de processos de pejotização de trabalho autônomo e afins. Essa é a manchete, então é sobre a nota do Ministério Público do Trabalho sobre esse caso. O segundo é: MPT Sergipe processa queijarias de Porto da Folha, que é uma cidade de Sergipe, após constatar risco de acidentes fatais. E nossa terceira notícia é: supermercado de Belém é obrigado a suspender sistema de monitoramento que viola a privacidade dos trabalhadores. Então vamos começar a destrinchar os detalhes de cada uma dessas notícias. Espero que vocês gostem, que aprendam bastante, se divirtam, porque eu mesmo desse lado aqui estou achando tudo muito legal. Vamos lá! Bom, a primeira notícia é sobre a nota do Ministério Público em razão da suspensão de processos de pejotização que foi ordenado pelo ministro Gilmar Mendes em um recurso extraordinário com repercussão geral, que foi reconhecida na semana anterior à proclamação dessa decisão. Essa decisão é de 16/4, e ela diz respeito ao tema 1389, que é justamente sobre pejotização, sobre competência da Justiça do Trabalho e também sobre ônus da prova em relação à fraude, se por parte do empregado ou do empregador, temas que são importantíssimos no estágio atual do mundo laboral. E a nota do Ministério Público eu acho bem interessante. Ao longo do tempo, e isso é importante que se fale aqui, ao longo do tempo a gente tem algumas notas que elas são exaradas pelo PGT, né, pela Procuradoria Geral do Trabalho, então em nome do Ministério Público do Trabalho, e existem algumas notas técnicas que são exaradas no âmbito das coordenadorias. Ao longo do tempo, eu tenho observado que essas notas, normalmente as do Ministério Público, elas são menos jurídicas, porque elas têm um perfil mais de imprensa. É bem interessante perceber que a redação, a construção dos argumentos nesse tempo, né, conforme eu venho falando aqui, houve uma evolução na minha visão que ela tende a querer convencer ou exarar bons argumentos com base em quem vai receber isso, né? Quem são os destinatários dessa informação. Então, por exemplo, se a gente está falando de um projeto de lei que eventualmente seja precarizante, aí vamos pensar que é no âmbito da Acordo de Igualdade. A Acordo de Igualdade vai exarar uma nota técnica. Claro, vai ter muito mais conteúdo jurídico do que uma nota da PGT, mas muitas vezes vai se trabalhar elementos do mundo fático que são prejudiciais à sociedade brasileira. Então, se a gente pensa no legislativo, que são representantes do povo e que dependem da população para que tenham novos mandatos, né?
é muito interessante que a gente saia um pouco do universo jurídico, que é ótimo, claro. No mundo ideal, a gente gostaria só de tratar sobre o porquê que determinada legislação nova seria alvo de inconstitucionalidade, e aí para um caminho bem técnico. Mas na prática, a gente está conversando com vários deputados e deputadas, senadores e senadoras, que a depender do nível de rebuscamento vai ter pouquíssima efetividade. Então, essa nota muitas vezes vai trabalhar dados estatísticos do porquê que essa nova legislação seria prejudicial à sociedade brasileira. Nesse caso aqui em específico, a gente poderia falar sobre diversos pontos do porquê que a pejotização ela vai contra a Constituição, ou trazer uma hermenêutica do artigo 2º e 3º da CLT, que a CLT ela é imperativa, a formação do vínculo de emprego. Tem muitas discussões jurídicas que estão numa rota de colisão enorme em relação ao fenômeno da terceirização, que é uma fraude. Mas a nota aqui, ela prefere trabalhar um pouco elementos estatísticos e elementos práticos do porquê que isso é ruim, inclusive para o Estado brasileiro. Então, sai um pouco da perspectiva da precarização das relações de trabalho, porque essa decisão ela é exarada pelo STF, vai apreciar isso ainda. Houve uma suspensão, né? O entendimento do STF no tema 1389 ele ainda vai acontecer. Mas são os ministros do STF que vão apreciar essa matéria, e a realidade é que as últimas decisões do Ministério Público do Trabalho do Supremo Tribunal Federal, elas não são muito afetas, muito simpáticas à área trabalhista. Então, trabalhar argumentações, fatos, elementos em prol dos trabalhadores, por que os trabalhadores iriam se prejudicar, não me parece que são os argumentos mais efetivos. E isso é bem interessante observar aqui. E é interessante, às vezes, também a gente trabalhar isso na atuação do Ministério Público do Trabalho, sempre pensando em quem é o destinatário da nossa atuação. Então, é um TAC, que perfil essa empresa tem? É um juízo? Quantas varas tem? Quem são os juízes que estão nessa vara? Tudo isso a gente trabalha com convencimento. Em todas as áreas de atuação do Ministério Público, a gente está sempre querendo convencer pessoas, porque a gente não executa unilateralmente nossas decisões. Inclusive, eu vou falar um pouco sobre isso quando a gente estiver falando sobre o caso das queijarias. Então, a nota, ela expõe um raio-x do aumento de ações que visam desconstituir pejotizações e, portanto, reconhecer o vínculo de emprego, no sentido de que houve um aumento muito grande de 2020 para 2022. Em 2020 eram 11 milhões e alguma coisa de ações, e em 2022 passou a ser 14 milhões e alguma coisa. Um aumento aí de 3 milhões e meio na nota do Ministério Público em relação a essas ações. Prejudicando, aí claro, ele fala sobre férias anuais remuneradas, 13º salário, aviso prévio, FGTS, horas extras, DSR, seguro-desemprego e vários outros direitos decorrentes do acesso a essa relação de emprego. Mas o objetivo principal, na minha visão, de fazer essa configuração é que, conforme o Judiciário, especialmente o STF, através de apreciação de reclamações constitucionais, vem paquerando com a ideia de chancelar práticas fraudulentas aqui consubstanciadas em pejotização, o número de ações vem crescendo porque a prática também vem crescendo. Então, a partir desse movimento de que a pejotização ela acontece com mais frequência, mais ações, claro, a gente tem um aumento de ações na Justiça do Trabalho, mas a próprio reconhecimento da pejotização faria com que tivesse menos, né? Mas o fato é que a quantidade de pejotização aumenta. E aí qual é o problema disso, principal, e que eu vejo aqui como um protagonista da nota do Ministério Público do Trabalho? A nota diz que isso teria um grande prejuízo ao Estado brasileiro, que seria duramente impactado frente à diminuição da arrecadação, com prejuízo imediato à Previdência Social. E aí, com base em estudos de economistas da FGV,
que concluíram que em 2023 a arrecadação média gerada por um trabalhador seletista foi de cerca de R$ 25.000, enquanto a gerada por um PJ foi de aproximadamente 1,6. E aí a perda de arrecadação anual poderia chegar à casa dos 384 bilhões de reais, cerca de 16,6% da arrecadação federal de 2023. Veja que é um percentual bem grande, 16%. Então a questão previdenciária, ela é bem impactante quando a gente fala nessa decisão do STF, porque a gente tem um processo de envelhecimento da sociedade, da população, e isso é um movimento mundial, porque existe um aumento da expectativa de vida das pessoas, ao passo em que existe um crescimento de melhor planejamento familiar, muitas famílias passaram a não querer ter filhos, então essa população economicamente ativa, ela tende a não ficar tão robusta, ao passo em que a gente tem uma população que envelhece. E isso é um problema muito grande do ponto de vista de estruturação do sistema previdenciário. A gente está falando, mais uma vez, sobre um percentual de 16,6%. É muito grande. Isso aqui é certamente o ponto que vai dar mais desconforto ao STF em chancelar uma decisão como essa. Porque uma coisa é a gente ficar dentro do universo das reclamações constitucionais, aquilo que eventualmente sobe para o STF para desconstituir. Uma outra coisa é o Supremo Tribunal Federal entender que é possível a pejotização e isso se alastrar pelo país de uma maneira bastante avassaladora. Então, enquanto a gente estava brincando, entre aspas, de fazer decisões pontuais, estava tudo bem. Mas quando você fizer essa decisão vinculante, aí o buraco fica um pouco mais embaixo e a questão previdenciária, ela aparece, ao meu ver, como a principal argumentação para desconstituir isso. Mas a nota, ela avança e ela vai para o campo trabalhista, só que ela vai nas entranhas daquilo que tem mais funcionado dentro do STF, quando a gente fala sobre decisões favoráveis dentro do universo trabalhista. Então, a nota vai chamar a atenção para alguns prejuízos importantes com o chancelamento da pejotização, que é a inviabilização de políticas de proteção à mulher e à maternidade, que a gente já teve decisão do STF em relação à possibilidade de mulheres trabalharem em ambientes insalubres. Essa foi a ADI 5938, que o STF, em 2019, apreciando o artigo 394A da reforma trabalhista, o que esse dispositivo dizia? Que não era possível mulheres gestantes e lactantes trabalharem em ambientes insalubres, mas excetuava, na verdade o dispositivo dizia que esse afastamento aconteceria quando houvesse um atestado médico que reconhecesse a necessidade desse afastamento. Então, abriu uma porteira aí a possibilidade do trabalho de mulheres grávidas e lactantes dentro desse ambiente insalubre. E o STF, com base na proteção à maternidade, à infância, declarou inconstitucional essa parte que trazia essa necessidade de apresentação desse atestado para que houvesse o afastamento. Então veja que é um tema que o Ministério Público do Trabalho vê aqui como importante para o STF, proteção à maternidade e à infância. E aí ele segue falando da preocupação com a diminuição do parâmetro da base de cálculo para cotas de pessoas com deficiência e cotas de aprendizes. Isso por quê? Porque no DEMA 1046, que é do negociado versus legislado, o STF ele chancelou a possibilidade de isso prevalecer desde que houvesse um respeito aos direitos absolutamente indisponíveis. E isso estava dentro de uma apreciação sobre a proteção às cotas de pessoa com deficiência e de aprendizes como direitos absolutamente indisponíveis e que não poderiam ser alvo, então, de normas coletivas que flexibilizassem essas cotas. Mais uma vez, protegendo aí o trabalho regulamentado através da aprendizagem como forma importante do Estado brasileiro de propiciar renda a essas famílias através do trabalho de adolescentes de 14 a 16 anos. Mas, claro, dentro dos objetivos de aprendizagem, então isso é uma política de Estado importantíssima. A gente está no campo de criança e adolescente
e também de pessoa com deficiência, porque existe aí muito bem consolidado, quando a gente fala em direitos fundamentais no STF, a necessidade de proteção às pessoas com deficiência, da inclusão delas, inclusive dentro do ambiente de trabalho. Então, o Ministério Público também trabalha na nota pessoas com deficiência e pessoas e aprendizes. E, por último, fala de trabalho escravo, que também é um tema que a sociedade brasileira endossa bastante e que o STF, claro, como uma grave violação de direitos humanos, e o STF ele tem boas decisões de direitos fundamentais. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em um ministro como Barroso, Carmen Lúcia, a gente está falando sobre pessoas trans, a gente está falando sobre a criminalização da homofobia, a gente está falando sobre o casamento gay, a gente está falando sobre tantas decisões importantes dentro do universo de discriminação racial, quando a gente está falando sobre até situações de aborto também. O STF ele tem boas decisões quando a gente fala em direitos humanos e direitos fundamentais. Mas existe um descompasso ainda no STF em relação a alguns ministros que têm um perfil mais interessante de enquadrar direitos trabalhistas como direitos humanos. E aí, quando a gente fala em trabalho escravo, isso fica muito claro e bem desenhado com canetas coloridas e possivelmente com glitter nessas canetas. E aí, esses são temas que eles trabalham melhor em termos de convencimento quando a gente pensa em STF. E aí a nota fala um pouco ainda sobre competência da Justiça do Trabalho, que aqui para nós, né? Pensar que essa competência não é da Justiça do Trabalho é uma loucura, é um surto coletivo jurídico. Não tem como defender isso, gente. A gente vai lá no artigo 114, inciso 1. Primeiro, ele vai falar sobre relação de trabalho para a competência da Justiça do Trabalho apreciar e julgar. Mas, ainda que não fosse isso, uma ação que visa, cuja causa de pedido, então, é o reconhecimento da relação de emprego porque houve uma fraude, a causa de pedir e o pedido, que é o nosso norte, a nossa bússola para fixação de competência, isso é sobre a formação de um vínculo empregatício. Então, se esse empregado, através de uma reclamação trabalhista, alega o vínculo empregatício, a formação desse vínculo, porque há os elementos do artigo 2º e 3º, os requisitos da relação de emprego, gente, que onda é essa? Que onda é essa? Se tem alguma ação que é da Justiça do Trabalho, é essa ação para análise da formação do vínculo empregatício com base nos artigos 2º e 3º. Não, gente, vocês podem até fazer uma ginástica jurídica para tirar outras competências ou para fazer um movimento aí contrário à Justiça do Trabalho. Mas essa aqui, do ponto de vista jurídico, aqui é surtão. Aqui é surto coletivo total, entendeu? Não tem pra onde fugir. Isso é da Justiça do Trabalho, gente. Que onda é essa? Então era mais ou menos isso em relação a essa notícia. Vamos lá para a segunda. MPT Sergipe processa queijarias de Porto da Folha após constatar risco de acidentes fatais. Então a notícia diz, nesta 8ª etapa da fiscalização preventiva integrada, que é uma formação aí de um grupo de instituições em Sergipe para realizar fiscalizações em loco, o Ministério Público do Trabalho em Sergipe ajuizou ações civis públicas contra 3 empresários do município de Porto Folha, no sertão sergipano. Durante o período de fiscalizações, a equipe de produtos animais esteve em queijarias localizadas nos povoados Vaca Cerrada e Lagoa do Rancho, no município, e verificou as péssimas condições das caldeiras usadas para gerar vapor na produção dos laticínios. E a notícia continua. A perícia realizada pelo Ministério Público do Trabalho Sergipe e o relatório elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sergipe demonstram que há risco grave e iminente de explosão do equipamento, colocando em risco a vida das pessoas que trabalham nas queijarias. Então, o que eu quero focar aqui nessa notícia? Você vê pela redação que houve aí uma fiscalização de várias instituições que estão envolvidas, inclusive o Ministério Público do Trabalho, mas que não estão presentes auditores fiscais do trabalho. E nessa fiscalização foi produzido um relatório de fiscalização e um laudo do Conselho Regional de Engenharia, em que se reconheceu um risco grave e iminente, o que traz a possibilidade da interdição
desse local de trabalho até que haja a adequação laboroambiental dessas caldeiras para que os trabalhadores voltem a trabalhar. Nessa ação, mais lá na frente, houve uma liminar concedida, fixando uma multa para que até que houvesse a adequação dessas caldeiras que se retornasse o trabalho. É bem interessante que isso acontece através de uma decisão liminar e que, portanto, o Ministério Público precisou do Judiciário para que houvesse essa paralisação dos trabalhos. Isso não acontece quando, normalmente, há fiscalizações dos autores fiscais de trabalho que constatam esse grave iminente risco de trabalho por parte desses empregados, porque a própria autoria fiscal do trabalho tem legitimidade, tem atribuição para que esses auditores fiscais de trabalho interditem administrativamente essas caldeiras, nesses casos ou em tantos outros, né? Então, 2 pontos importantes. O primeiro é, o Ministério Público não tem atribuição para isso, porque o Ministério Público não tem poder de polícia, então vai se comunicar com aquilo que eu falei ali no início, o Ministério Público não executa unilateralmente nada, né? O Ministério Público precisa do convencimento da parte contrária para firmar ataque, precisa de uma ação para que determine obrigações a partir do judiciário em relação àqueles que não quiseram firmar termo de ajuste de conduta. A gente emite as notas técnicas para o legislativo para que convençam eles a não votar favoravelmente a determinada lei que a gente entende que é inconstitucional ou eventualmente inconvencional. A gente também vai se reportar aqui ao STF para que se convença de que essa decisão sobre pejotização ela não é interessante. Então nós somos convencedores de pessoas e isso é massa. A Autoria Fiscal do Trabalho, através do Ministério do Trabalho, ela integra o Executivo. E o Executivo ele é um poder constituído, né? Conjuntamente ao Legislativo e ao Judiciário. A marca dos poderes constituídos, né, do nosso país é a de que ela executa unilateralmente aquilo que lhe cabe. Então, o Judiciário, com a sua canetada lá nas decisões, o Executivo aqui, como um dos braços, o Auditor Fiscal do Trabalho consegue, por exemplo, abrir uma gaveta, como eu já falei aqui no podcast anterior, de maneira contrária à vontade de um empregador, por exemplo, aqui, consegue, dentro da sua atribuição, interditar determinado local de trabalho. Então, isso é interessante de a gente conhecer. E um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que a gente teve um concurso, né, para auditor fiscal do trabalho, e esse concurso é muito importante. Existe uma previsão aí de nomeação de 900 auditores e auditoras fiscais do trabalho, com a chance disso ir até 1.800, isso já foi veiculado na imprensa anteriormente, mas vamos contar com a ideia de 900 nomeações. Isso é muito importante para o universo trabalhista, porque a autoria fiscal do trabalho ela tem uma especialização muito grande quando a gente fala em reconhecimento fático, produção de prova, e aí para os autos de infração, para as interdições, mas também para as investigações do Ministério Público do Trabalho. Você vê que aqui o relatório de fiscalização foi elaborado por uma perícia do Ministério Público do Trabalho, mas nem todas as PTMs e PRTs no Brasil têm esse corpo de peritos. E ainda que tenha, a imensa maioria dos inquéritos civis dentro do Ministério Público do Trabalho versam sobre meio ambiente do trabalho. Eu não tenho esses dados em mãos, mas eu ousaria dizer que ao menos 80% dos inquéritos do Ministério Público do Trabalho versam pelo menos sobre algum tema de meio ambiente do trabalho. Então, em razão de acidentes, de EPI, de máquinas, de corrente elétrica, aqui caldeiras, e aí frigoríficos, são muitos inquéritos sobre meio ambiente do trabalho. E isso acaba diminuindo a celeridade dessas investigações, porque a prova ela é técnica, é diferente. Por exemplo, o meu ofício ele não tem meio ambiente do trabalho. E aí eu acabo, porque meio ambiente do trabalho recebe muitas notícias de fato, o meu ofício é especializado em várias outras coordenadorias, dentre as quais CONAFRET, Cor de Igualdade, CONALES, Cor de Infância.
E muitos desses procedimentos, eles podem ser instruídos integralmente só com provas documentais ou testemunhais. Ou, eventualmente, quando a gente fala em trabalho infantil, que precisa de uma fiscalização, a gente vai ter, eventualmente, um conselho tutelar, ou nós mesmos podemos ir para essas localidades, porque é uma verificação física, ela é menos técnica do que quando a gente fala em meio ambiente do trabalho. Então, tudo isso para dizer que os inquéritos que têm esse perfil mais técnico de meio ambiente do trabalho, a gente consegue estabelecer perícias, muito embora exista dificuldades, em algumas localidades sequer nós temos peritos ainda. A gente consegue se utilizar, por exemplo, aqui nesse caso, de um conselho regional, quando um tema é muito específico, afeta aquele conselho regional, mas o ponto principal é que o nosso grande parceiro de instrução de inquéritos que versam sobre saúde e segurança é a Autoria Fiscal do Trabalho. E esse sucateamento que foi acontecendo no tempo e que ganhou robustez tão grande ao ponto de realmente de a gente ter bastante dificuldade de conseguir instruir inquéritos através de relatórios de fiscalização do Ministério do Trabalho, eu espero que isso esteja com dias contados através da nomeação desses novos auditores e auditoras fiscais de trabalho, que isso vai ser muito, muito, muito relevante para a área trabalhista dentro desse universo, que, mais uma vez, é um dos principais em termos de irregularidades trabalhistas. E aí vamos para a última notícia. Supermercado de Belém é obrigado a suspender sistema de monitoramento que viola a privacidade dos trabalhadores. Uma liminar da 16ª Vara do Trabalho de Belém acatou o pedido feito em ação civil pública de autoria do MPT da 8ª Região e determinou que o Supermercado Econômico Comércio de Alimentos Eireli se abstenha de utilizar câmeras de monitoramento em locais inapropriados, como vias de acesso a vestiários e banheiros e áreas destinadas à alimentação, descanso e recreação de empregados. De acordo com a decisão, as câmeras que permanecerem instaladas deverão ser sinalizadas com placas dizendo: o ambiente está sendo filmado, as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Bem interessante essa atuação, porque vai versar sobre a possibilidade de monitoração de empregados e os limites dessa investida por parte de empresários. A gente tem, de um lado, aí, quando a gente fala em direitos fundamentais, o direito, né, à propriedade e o andamento desse estabelecimento de acordo com as diretrizes empresariais. Também a gente tem a ideia da livre iniciativa, que é algo valorizado pela Constituição, mas de outro a gente tem o direito à privacidade e à intimidade desses trabalhadores. É bem interessante porque com o desenvolvimento de tecnologias, aqui a gente está falando até sobre filmagem, mas esse é um tema que tem ganhado bastante força nos últimos anos, porque com o desenvolvimento das tecnologias aparecem novas formas de monitoramento desses empregados, inclusive através de algo um pouco mais refinado, da produção de dados a partir de inputs dados pelos trabalhadores, através da utilização de equipamentos de trabalho. Então, um grande exemplo é o que se chama de bossware, que é quando existe um sistema interno da empresa instalado dentro do computador em que o trabalhador trabalha e que ele consegue gerar dados de quantidades de cliques no dia. A câmera desse computador consegue fazer um raio-x de quanto tempo esse trabalhador ficou de fato em frente ao computador, quantas vezes ele saiu, quanto tempo durou essas saídas, se estava ali alinhado com um intervalo intra-jornada ou não, quantas abas foram abertas durante essa jornada de trabalho, o que se digitou. Então começa-se a discutir quais são os limites disso e pensando que o trabalhador é um ser humano, que ele tem necessidades que podem variar conforme os dias, que eventualmente ele não pode estar no auge da produtividade. Então essa discussão um pouco sobre a robotização do trabalho humano e esse tema de bossware, ele é bem importante e ele foi objeto inclusive de uma rodada do curso de segunda fase recentemente. Mas voltando aqui para o nosso caso, nesse conflito de direitos fundamentais, o que deve prevalecer? O recorte que tem sido utilizado é, primeiro, a ciência desses trabalhadores de que há filmagens, então por isso que a notícia fala sobre a necessidade de sinalizar isso nas áreas que são permitidas, e o recorte
da permissão, né, do que é possível, diz muito respeito a, de fato, o exercício dessa relação de emprego. Então, as áreas de convivência, de alimentação, de recreação, e especialmente dos banheiros e vestiários, porque aí isso envolve não só não ser tema trabalhista, não estar vinculado ao exercício da função, mas aqui muito mais grave, porque diz respeito à intimidade. O que, é que se faz nesse banheiro? E isso é um tema extremamente privado e que não diz respeito à relação de emprego. Quando a gente fala ali da parte de recreação, alimentação, inclusive era captado som. Então a sensação de que você passa uma imensa parte do seu dia, diversos dias na semana, sendo observado e analisado sobre tudo que se fala e que se faz, isso é muito opressor. Então o recorte da pertinência com o exercício da relação de trabalho, ela é importantíssima. Há inclusive atuações do Ministério Público do Trabalho no sentido de fixar limites sobre essa monitoração, porque ela tem que ser um pouco mais difusa e ampla do que uma câmera focada exatamente no trabalhador para se observar o que faz a cada segundo e o que, é que se diz a cada segundo. E mais uma vez, porque essa sensação de observação e fiscalização refinadíssima o tempo inteiro, isso é muito opressor emocionalmente. O medo de errar, de não estar 100% nas diretrizes da empresa, isso é muito desafiador. E aí a gente está falando sobre saúde mental, saúde psíquica desses trabalhadores. E aí entra na nossa balança aí de lados de colisão de direitos fundamentais, o direito à saúde, ao meio ambiente rígido, que são bastante importantes aqui quando a gente fala numa relação de emprego em que se trabalha quase que diariamente. Então é isso, gente, que tínhamos para hoje no nosso Prepcast. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido bastante. Se ficarem com alguma pulga atrás da orelha, alguma dúvida, podem mandar inbox lá no Instagram, Preparatório Trabalhista. Lembrando que estamos com uma turma nova, reta final ENAM. Então, para quem quer fazer a preparação aí para a prova do dia 18 de maio, a gente tem um curso focado em bastantes questões, simulado inédito de 80 questões. E quinta-feira, no dia 24 de abril, a gente tem uma aula ao vivo com o Edinaldo Brito no nosso curso Júris Trabalhista em Foco, cujo link estará na nossa bio e que vai ser a participação gratuita para vocês. E na quinta-feira é o nosso último dia de inscrição no curso Júris Trabalhista em Foco com o primeiro mês grátis. Então é um curso que vocês têm a oportunidade de conhecer, entender como funciona de maneira gratuita, participar dessa aula. Enfim, a gente quer apresentar um curso que é incrível à comunidade jurídica trabalhista, então é uma oportunidade gigantesca aí, não esqueçam de se inscrever até quinta-feira, dia 24 de abril, tá bom? Que vai ter essa oportunidade aí de ter primeiro mês grátis, caso vocês não se afeiçoem, o que acho difícil, é possível cancelar sem nenhum pagamento dentro desses 30 dias de inscrição, tá bom? Então, foi um prazer estar com todas e todos vocês. Um beijo e até o próximo Prepcast com a nossa queridíssima Flávia Menezes na próxima terça-feira. Tchauzinho!